Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, na lista de hoje eu vou falar sobre 20 filmes que são muito prejudicados pelo seu desfecho ou por uma reviravolta perto do final que é bizarra, maluca ou que não faz o menor sentido. Bora para nossa lista de hoje. E na nossa 20ª posição temos Contra o Tempo, Source Code. Contra o Tempo gira em torno de Stevens, um piloto do exército que é repetidamente enviado para habitar o corpo de um professor e evitar um atentado em um trem. O corpo real de Stevens está à beira da morte e ele só quer poder descansar em paz. No entanto, para conseguir isso, ele precisa cumprir essa sua missão com sucesso. Em sua tentativa final, ele desarma a bomba, impede o vilão e faz até as pazes com seu pai. Um final perfeito, se acabasse aí. Mas não acaba. Após sua existência original terminar, ele continua vivendo no corpo do professor. Supostamente é um final feliz, mas o fato de ele tomar completamente a vida de outra pessoa é no mínimo desconfortável. Contra o Tempo. Finais falsos quase sempre soam forçados, especialmente quando a versão imaginada é muito melhor que a versão real. E esse é o caso em Selvagens, um thriller sobre dois amigos cultivadores de maconha enfrentando um cartel. A história do filme é intensa e sem pudores ao retratar a brutalidade do tráfico, e o clímax trazia um tiroteio violento onde todos acabavam mortos. Era sombrio, mas coerente. Um encerramento digno, até revelarem que tudo aquilo não passou de uma visão. O final verdadeiro é muito mais anticlimático, com os protagonistas simplesmente escapando ilesos, uma baita quebra de expectativa, um péssimo final. Em 18º lugar temos O Céu da Meia-Noite. Reviravoltas podem ser ótimas quando bem feitas, mudando completamente nossa visão sobre o filme. Mas quando mal executadas, arruinam tudo que veio antes. Esse é o caso de O Céu da Meia-Noite. Acompanhamos. Em 17º lugar temos o romance baseado na obra de Nicholas Sparks, Um Porto Seguro. Um personagem que se revela como fantasma no final não é exatamente novidade, né? Mas quando bem feito pode ter um baita impacto emocional. Mas não é o caso aqui. Um Porto Seguro caminhava bem como um drama romântico com reviravoltas suficientes para manter o interesse, até que eles resolvem revelar que a personagem de Joe estava morta o tempo todo. Essa revelação não é só desnecessária, como também tira o peso do resto da história. A mensagem da personagem poderia ter sido passada tranquilamente pelas cartas que ela deixa, sem precisar transformar tudo num plot twist completamente forçado. Em 16º lugar temos o filme de Spielberg, AI, Inteligência Artificial. A verdade é que quando um filme decide caminhar para um final emocionalmente devastador e sombrio, a gente espera que ele tenha coragem de ir até o fim, mas a verdade é que Steven Spielberg não teve coragem de fazer isso em Inteligência Artificial. A história do robô criança com crise existencial é pesada, e quando parece que vai terminar com ele se apagando aos poucos enquanto deseja ser um menino de verdade, o roteiro muda completamente o tom e entrega um final bonitinho, com ele tendo um último dia com uma cópia da mãe. É um final muito fraco para um belíssimo filme, é um final que definitivamente estraga AI, Inteligência Artificial. Em 15º lugar temos o bizarríssimo O Filho de Chuck. Dentro do universo de Chuck, o Brinquedo Assassino, nós já esperamos um monte de loucura. Afinal de contas, é um filme sobre bonecos assassinos criando um filho, certo? E tudo nessa obra parecia caminhar para um final extremamente ousado. Chuck, o boneco assassino, mata Tiffany e é morto pelo próprio filho. Um desfecho que parece até meio poético. Mas aí a obra resolve cortar para 5 anos depois e, surpresa, eles não morreram. Todo o peso emocional foi jogado fora e a obra consegue a façanha de apresentar um final de novela das 8 com bonecos.
Em 14º temos Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Gente, Indiana Jones sempre foi meio forçado, mas até onde Steven Spielberg achou que iria a nossa suspensão da descrença? Bem, Indiana Jones 4 testou todos os limites. A série sempre teve um pezinho no sobrenatural, mas trocar artefatos místicos por alienígenas foi um salto complicado. Realmente parece que não tem nada a ver com Indiana Jones, é uma bizarrice completa. Indiana Jones 4, meu 14º colocado. Em 13º tem um filme que eu amo pra caramba, que é Superman, o filme de 1978, mas a gente tem que combinar, o final desafia qualquer lógica e qualquer lei da física. Ao ver Lois Lane morrer, Superman simplesmente gira o planeta ao contrário para voltar no tempo. É isso mesmo, porque é assim que o tempo funciona, né, gente? Enfim, mesmo para um filme de super-herói, eu sempre achei, desde quando eu assisti o filme e era moleque, que isso era forçar demais a barra. A gente queria um final emocionante e não um tutorial de como destruir a Terra. Em 12º lugar temos Crepúsculo Amanhecer Parte 2. Bom, esse filme aqui não dá para se dizer que ele é estragado simplesmente pelo final, porque tem outras coisas que também estragam essa obra. Mas a verdade é que um dos melhores momentos de toda a saga de Crepúsculo é o momento onde acontece uma grande batalha épica com mortes chocantes e sangrentas, algo inesperado na obra até aquele momento. Porém, todo esse momento brilhante era apenas uma visão. Nada aconteceu de verdade, zero consequências. No fim das contas, o clímax inteiro da obra foi uma pegadinha do malandro que só serviu para frustrar quem estava investido na história, ou mesmo alguém que, como eu, nem tivesse investido na história, mas estava curtindo esse momento da obra. Em 11º lugar temos Os Esquecidos. A história desse filme começa bem intrigante. Telly, interpretada por Julianne Moore, jura que teve um filho, mas ninguém, absolutamente ninguém, lembra da existência dele. E o espectador imediatamente pensa, ok, a obra vai explorar questões como luto, trauma, talvez até uma conspiração governamental, mas não, é um filme sobre alienígenas. É isso mesmo, tudo se tratava de um experimento alienígena sobre o instinto materno, com o governo como cúmplice. Enfim, o filme é ótimo, a interpretação de Julianne Moore excelente, mas depois desse final deu vontade de esquecer essa obra também. Em 10º lugar temos Jogos Mortais, o final. O primeiro Jogos Mortais terminou com um dos melhores plot twists da história do cinema. É um desfecho lendário. Mas aos poucos a franquia foi perdendo a mão e um filme foi ficando pior do que o outro. E aí nós finalmente chegamos nessa obra aqui. Lembra do Dr. Gordon, o cara que cortou o próprio pé no primeiro filme? Pois é, ele sobreviveu e aparentemente virou parceiro do assassino de Jigsaw desde então. Do nada ele reaparece no último ato e encerra a série com um jogo encerrado totalmente absurdo. Pelo menos serviu pra gente valorizar o primeiro filme, que continua sendo um grande filme. O resto é tudo completamente esquecível. Em 9º lugar temos Número 23. Esse é aquele tipo de filme que começa como um suspense psicológico cheio de potencial e termina como um meme. Jim Carrey interpreta um cara obcecado por um livro sobre um assassinato, cheio de referências ao número 23, que misteriosamente começa a se repetir na sua vida. Você se pergunta, quem escreveu isso? Que conspiração é essa? A resposta, ele mesmo. Sim, ele escreveu o livro, depois teve amnésia e agora está surtando com a própria obra. Enfim, um plot twist completamente absurdo, ridículo, número 23. Em 8º lugar temos Calmaria. Matthew McConaughey já estrelou filmes incríveis e Calmaria não é um deles. O longa começa como um suspense misterioso com um elenco promissor, mas logo se transforma em um videogame. Sim, tudo se passa dentro de um jogo de computador, com exceção do filho de McConaughey, Patrick, que é real e é quem criou esse jogo.
E no jogo há um pescador que tenta pegar um peixe gigante, mas o que parecem ser flashbacks de Patrick são na verdade cenas do presente, e o final revela que Patrick matou seu padrasto abusivo como um desfecho da missão. Infelizmente, com um roteiro completamente absurdo como esse, nossa suspensão de descrença já tinha morrido há tempos quando o filme chega no seu desfecho. Em sétimo lugar temos Truque de Mestre, uma obra que tenta meio que copiar descaradamente o grande truque de Christopher Nolan e não consegue fazer nada que preste. Enfim, a lógica aqui, assim como acontece em um grande truque, é que um bom truque de mágica cria expectativa para um grande final. E era isso que eu esperava com Truque de Mestre, que tem efeitos visuais estilosos e truques bastante impressionantes, mas no clímax da história, o policial, que investigava todo o caso, é revelado como o verdadeiro mestre por trás de tudo, em meio a um monte de furos de roteiro que simplesmente não permitem que essa reviravolta acontecesse. Em sexto lugar temos Matrix Revolution. A verdade é que ao final do terceiro filme, a trama de Matrix já estava tão confusa que eu precisava de um encerramento épico para amarrar tudo, mas ao invés disso, temos um sacrifício de Neo, a morte do Smith e pronto, acabou. Todas as perguntas levantadas pela obra são deixadas no ar. E quanto ao resto da humanidade preso na Matrix? O que aconteceu com todo mundo? E o tratado de paz com as máquinas dura quanto tempo? E a tal da profecia do escolhido? Era real ou não era? Enfim, para tentar amarrar as pontas soltas, tudo se resolve com uma conversa num banco de praça ao nascer do sol. Enfim, é um terrível final para a trilogia de Matrix. Em quinto lugar temos Guerra dos Mundos. Steven Spielberg optou por ser fiel ao livro original e isso talvez tenha sido seu erro. Os alienígenas aqui são derrotados por bactérias. É isso mesmo, viajantes interplanetários que não conhecem e não conseguem resistir a germes. Mas o pior do filme não é nem só isso. O filme também tenta, como muitas obras do Spielberg, jogar um desfecho feliz forçado, com o filho do protagonista sobrevivendo ileso depois de se jogar no meio da batalha, e a narração em off do final embrulha tudo com um laço, enfim, conveniente demais. Não dá para engolir o final de Guerra dos Mundos, que é um filme que eu até gosto bastante, mas esse desfecho eu não engulo. Em quarto lugar temos Fim dos Tempos. M. Night Shyamalan tem uma bela coleção de finais duvidosos e também alguns finais clássicos do cinema, como obviamente todo mundo deve lembrar de O Sexto Sentido, mas nenhum de seus desfechos é tão catastrófico quanto o de Fim dos Tempos. A resposta para os suicídios misteriosos em massa nos Estados Unidos seriam causados simplesmente por árvores. É isso mesmo. Árvores. A ideia aqui é que elas evoluíram quimicamente para se defender da ameaça humana, o que tem até uma mensagem ambiental, mas acaba sendo cômico e leva também a um dos momentos mais antológicos da história do cinema, onde os personagens do filme começam a fugir em uma perseguição supostamente tensa do vento. Sim, uma fuga do vento. O fim dos tempos é o fim dos tempos. Em terceiro lugar temos o Planeta dos Macacos, versão de Tim Burton de 2001, tá? O final do filme original de 1968 é um dos mais memoráveis e espetaculares da história do cinema, e na versão de Tim Burton eles quiseram fazer uma coisa diferente e surpreendente no mesmo nível e, claro, não conseguiram. No desfecho da história, o protagonista foge do Planeta dos Macacos e volta para a Terra, onde encontra uma estátua do Lincoln macaco. É isso mesmo. E depois ele também encontra toda a população do planeta Terra como macacos no mundo contemporâneo. Tudo esquisitíssimo, não faz o menor sentido. É um desfecho catastrófico. Meu terceiro colocado. Chegando perto do topo da lista, agora em segundo lugar temos Eu Sou a Lenda. A obra original na qual esse filme se baseia conta com uma reviravolta filosófica. O protagonista percebe que
para os vampiros, ele é o verdadeiro monstro. E no filme tudo caminha para esse desfecho, até que a obra decide simplesmente explodir o Will Smith em um momento de alto sacrifício, inclusive para salvar o amor dele, interpretado pela brasileira Alice Braga. Mas não tem o menor sentido, é um final clichê que ignora totalmente o significado da obra original. E é um final tão odiado que até existe uma versão alternativa que corrige isso, mas a verdade é que o estrago já estava feito. E em primeiro lugar temos o filme que eu sempre coloco quando eu faço esse tipo de lista, que é The Devil Inside, A Filha do Mal. Esse aqui realmente parece uma pegadinha. No clímax do filme, os personagens percebem que precisam de um exorcismo. Mas no caminho o motorista é possuído, o carro bate e... fim. Nada é resolvido e a obra ainda termina com o endereço de um site na tela pedindo para você visitar e saber o que realmente aconteceu. É isso mesmo, a pessoa que tinha pago para ver o filme no cinema, ela tinha que ir num site para ver o que aconteceu no resto da história. Uma tentativa de criar um link entre as mídias, um link entre cinema e internet, completamente bizarro e que simplesmente para mim é inigualável como o desfecho mais terrível da história do cinema.